Bem, estão recebendo no meu canal, com muito prazer, o Caio Blinder, agora companheiros na TV Cultura. O Mahat Konesko vai reestrear na Cultura dia 20 de janeiro, né? Acho que eu não estou errado, né? Na posse do Biden. Na posse do Biden, putz, havia um momento histórico da história dos Estados Unidos e do mundo ocidental e da terceira década do século XXI, que nós estamos iniciando agora. O canal, um programa que tem uma longa vida e eu acompanhei muito, né? Então, agradeço muito, Caio, ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu coloco para você, Caio, é o seguinte: quanto tempo você está nos Estados Unidos? E como é a vida de um brasileiro, de um jornalista brasileiro cobrindo, claro que tudo, mas fundamentalmente política nos Estados Unidos para o público brasileiro? Você é historiador, então, desta vez eu estou nos Estados Unidos, eu cheguei antes da eleição do Collor. 1989, né? 89. 89, tá. Estou aqui desde julho, eu já tinha morado antes, 2 vezes, já tinha estudado, feito um mestrado. Sim. E depois eu trabalhei, tinha uma bolsa e fui correspondente da Folha de São Paulo, aqui. Isso nos anos 80, tudo nos anos 80. Então, eu estou com 63 anos, eu já passei mais de metade da minha vida nos Estados Unidos. Como você lembrou, eu dei aula um tempo em faculdade aqui, de Relações Internacionais, mas, basicamente, eu vivi até hoje, consegui viver como um jornalista brasileiro, trabalhando para a imprensa brasileira, que é uma proeza. Eu sou nos últimos moicanos. E essa questão, pode ser banal eu dizer isso, mas há sempre um brasileiro lendo a política norte-americana tem um olhar distinto do que um americano. Afinal, a nossa formação é outra, a nossa história é outra, apesar de estarmos no mundo ocidental e das relações históricas que o Brasil tem com os Estados Unidos. Como é que é isso? Como é que você consegue fazer uma leitura do que ocorre nos Estados Unidos para que o público brasileiro consiga compreender? Afinal, a estrutura dos Estados Unidos no campo político, por exemplo, ela é diferente do que a nossa, né? Eu tenho uma característica que é um defeito e uma virtude. Na minha formação de jornalista, eu sempre trabalhei na área internacional. Sim. Desde o começo. Meu primeiro emprego remunerado foi na TV Bandeirantes. Depois eu tive muitos anos na Folha de São Paulo, fui editor da Folha. Trabalhei na TV Cultura antes da posse do Collor. Fui correspondente na Folha. Então, eu sempre olhei o mundo, era um brasileiro olhando o mundo, entendeu? Eu nunca cobri Brasil, isso em termos profissionais. Então, eu tenho uma formação jornalística e acadêmica na área de política internacional, de assuntos internacionais. Mas eu sou um brasileiro, eu vivi no Brasil, minhas referências são brasileiras, e sempre foi o desafio que eu tive, como qualquer jornalista brasileiro no exterior, e vice-versa. Se você é um americano no Brasil, você traduzir aquela realidade para o seu país, para o teu cidadão, para o teu consumidor de informação. Então, tem que criar algum tipo de paralelo, né? Que é um perigo. Que é um perigo, porque às vezes você escorrega nos paralelos idiotas. Você quer criar uma comparação que não existe, uma referência que não existe. Sabe? Tem que tomar cuidado, né? Você chegou aí no mandato, então, do presidente Bush pai, né? Eu cheguei aqui quando o Bush, logo que eu tinha acabado de assumir. Sim, mas eu tinha coberto muito antes, eu fui correspondente, eu cobri o governo Reagan aqui também antes. Estava aqui no Grand Contras, eu peguei ainda a eleição do Reagan, isso no Brasil, ele contra o Carter, ainda na Folha de São Paulo. Eu trabalho há mais de 40 anos, então, no Brasil, eu cobri tudo isso, depois eu cobri nos Estados Unidos também. Claro que eu sei que é uma pergunta, uma espécie de Deus e sua obra, Caio, mas quais as diferenças que você identifica dos Estados Unidos de 1989, dessa presença sua, então, já direto, com os Estados Unidos agora de 2021? O que aconteceu com os Estados Unidos? A coisa que mais me impressiona são ligadas à informação, né? Para mim, é o paradoxo da informação. Nós nunca tivemos tanta informação à nossa disposição e nunca tivemos tanta desinformação. Então, essas coisas andam juntas, sabe? É uma coisa que a gente está sentindo isso agora, sabe? O desafio que foi agora, você tem um presidente dos Estados Unidos que é um fabulista. Ele inventou uma história, não existe. Ele inventou que teve fraude na eleição. E essa lorota dele, essa fábula, é vista tratada como fato por uma percentagem significativa da população. Você pode ter vários caminhos para isso. Então, isso que me fascina. E a mesma coisa hoje no Brasil.
Então, você vê esse domínio avassalador das redes sociais, que é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Você me perguntou de jornalista, eu sou do tempo ainda, eu trabalhei do tempo do Telex, que era uma dificuldade achar informação. Eu trabalhei um tempo que tinha banco de dados na Folha de São Paulo, a gente subia no 5º andar da redação, na Barão de Limeira, e pegava as pastas com informação. Pasta, recorte. Sabe? Então, informação era difícil. Eu fugi um pouco da pergunta, mas essa é a diferença fundamental que eu vejo. E a segunda, uma resposta mais política, é a degringolada de um dos 2 grandes partidos americanos. Você falou, eu vim aqui cobrir quando George W. o pai era presidente, era o establishment republicano, um político conservador. Então, tem um político mais um pouco à esquerda, mais à direita. Hoje você tem um partido que é um partido que traiu os ideais do seu fundador, o primeiro presidente republicano, que é o Lincoln. É um absurdo o que está acontecendo. Então, esse partido ele está à margem da sociedade. Ele está mais uma coisa. Você chama de extremista. Esses caras são extremistas. Mas como você vai chamar de extremista se eles estão no núcleo do partido? Então, eles são centristas. Porque o centro do partido, hoje, foi dominado pelos psicofantas do Trump. Então, você pega o que aconteceu no Congresso, na quarta-feira, na votação para certificar uma coisa burocrática, a eleição do Biden. Mais da metade dos deputados republicanos se recusaram a aceitar que o Biden é presidente, que ele ganhou a eleição sem fraude. Então, esse é o partido, metade do partido. O que é centro-extremismo hoje no Partido Republicano? E compara, então, Trump, especialmente o Bush pai, que era o típico político moderado, sabe? Normal, Eisenhower, sabe? E esse é o partido hoje, na mão desse pirata, esse bucaneiro Trump. E você fez referência ao 6 de janeiro, né, que vai entrar na história norte-americana, assim como 11 de setembro. Né? 7 de dezembro, o dia de infâmia do ataque a Pearl Harbor. Sim, 1941, verdade. Então, como explicar esse 6 de janeiro? Eu, sinceramente, acompanhando à distância, claro, leio os noticiários, acompanho tudo isso, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que aconteceria aquilo. Mas hoje a barbárie está virando naturalização, uma naturalização da barbárie, como se tudo fosse possível, como se aquilo fosse política. Como é que você aí, com a tua experiência, com o que você conhece dos Estados Unidos, consegue analisar os acontecimentos de 6 de janeiro? Em si, o evento, o espetáculo em si, eu não imaginava. A invasão do Capitólio, sabe? Você imaginava o que aconteceu, o que estava acontecendo. A gente fala muito, foi uma tentativa de golpe ou não? Eu não defino tecnicamente como uma tentativa de golpe, porque não teve o apoio militar, de forças de segurança, da polícia. Você teve paramilitares, você teve gente armada que entrou no Capitólio. Mas o Trump não teve apoio de nenhum setor. Que, aliás, é uma coisa sintomática, que 3 dias antes, os 10 ex-secretários de defesa dos Estados Unidos, republicanos e democratas, inclusive Dick Cheney, fizeram um documento dizendo, não, democracia é isso, acabou, bye, Trump, não teve fraude, Biden é o presidente. É como se fosse sinalizando que ia acontecer uma coisa dessa, que ele não podia contar com o establishment militar. Mas você teve uma insurreição no país. O Trump incitou uma insurreição. Horas antes da tentativa de tomar o Capitólio, ele fez um discurso ali em frente à Casa Branca, falou, vamos para lá, let's go. Ou seja, ele levou a massa dele, aqueles malucos, aquela barbárie, para lá. Mas o que você tem, então, você está tendo nos Estados Unidos o que acontece em outros países, especialmente no mundo ocidental, que é o sistema democrático sendo corroído por dentro. As normas e as leis corroídas por gente como o Trump, como o Orbán na Hungria, sabe? São todos os modelos do Bolsonaro. Esse é o time do Bolsonaro. É gente eleito, ou seja, o chamado conceito da democracia iliberal. Né? Você ganha a eleição, você ganha pelo voto. Talvez depois você vai roubar, mas você chega pelo voto normal. E a partir daí você corrói o sistema por dentro com suas normas autoritárias, minando as instituições, o Congresso, o Judiciário, tratando a mídia, no termo stalinista que eles usam, inimiga do povo. Então, você vê isso com o Trump. Eu não esperava esse tomar, mas o Trump ele é o resultado, é o corolário do que se esperava de um cara como o Trump.
Nesse ponto não tem surpresa. Agora, a questão é o que pode ocorrer, eu queria depois retornar essa questão, o que pode ocorrer com o Trump? Porque vai ter uma disputa pelo Partido Republicano, pela direção do partido, entre os republicanos, vamos chamar assim, tradicionais, de velha cepa, os republicanos mesmo, e o Trump, que nunca teve uma história partidária. Então vai ser uma disputa. Como é que é possível desenhar esse cenário dessa disputa entre o Trump e uma corrente considerável do partido que deve segui-lo e os republicanos tradicionais, daqueles que vêm lá desde o século XIX? Você tem uma guerra civil hoje no partido. Sabe? O comando do partido fez um pacto com o diabo. Aceitou o Trump. Aceitou isso. Era o pacto, valia a pena, por quê? Ele vai colocar juízes conservadores não em todas as instâncias, não apenas no Supremo, né? Vai cortar imposto. Ou seja, não é o nosso homem, it's not my man, mas ele vai implantar coisas que nos convêm. A mesma coisa que explica o voto evangélico. Como que um evangélico vota em alguém como Trump? Um cara, um fornicador, se quiser chamar o Trump, abusador de mulher, sabe o que você quiser. Votaram porque é o pacto com o diabo, mas ele é o cara, é o enviado de Deus, é o nosso Davi, o nosso figura bíblica que vai fazer o que a gente quer. Esse pacto, mais ou menos, acabou agora. Precisou acontecer o que aconteceu ontem para o líder republicano Mitch McConnell, líder da maioria no Senado, pelo menos ainda, né? Agora vai mudar o Senado, romper com o Trump. Não, temos que acatar, o Biden é o presidente. Então, esse é o partido tradicional. Uma parte dele era conservador, e outra parte foi oportunista. Que no oportunismo agora vão se distanciar do Trump. O problema do Trump é que tem essa base. E essa base inclui uma parcela expressiva de suas excelências, dos parlamentares. Que pelo sistema americano é muito complicado explicar isso, é uma aula de política americana, a maneira como eles fatiam os distritos eleitorais aqui. O teu distrito está no teu bolso hoje em dia. Você está num distrito X, aquele deputado do estado X vai ter 75% dos votos. Foi tudo fatiado assim, para os dois partidos. Então, o teu problema, a tua base é Trump. A base do partido hoje é Trump. Você pergunta hoje para um republicano, você é fiel ao partido ou ao Trump? A maioria hoje diz fiel ao Trump. Ele é um movimento, ele não é um partido, ele é um movimento que eu considero com algumas já características fascistas. Um putsch, como nós tivemos, a tentativa de putsch que nós tivemos, tal, o culto à personalidade, sabe? Esse fervor da base, sabe? Escolher bodes expiatórios, etc. Então, agora, mas o Trump, por outro lado, se enfraqueceu. Ele tem essa base, mas houve cortar romper esse pacto. Então, ele está, ao mesmo tempo, mais forte e mais fraco. Porque não vamos esquecer, o Trump é um cara que fez uma coisa histórica agora, apesar de tudo que ele fez, o desgoverno dele, a atitude dele na pandemia, o descaso dele, é um criminoso que ele faz na pandemia, como o Bolsonaro. Ele foi a segunda pessoa com mais votos na história americana. Só o Biden teve mais votos. O Trump é capaz, ele mobilizou a base dele e a base do outro lado. Então, ele é a figura essencial na política. A não ser que ele seja preso, você me perguntou o que pode acontecer com ele, e vai depender agora muito de ramificações criminais, que ele envolve tanto na esfera federal, e nesse caso ele pode fazer uma coisa bizarra nos próximos dias, que é o auto-perdão. Ninguém fez isso até hoje, pode ter um auto-perdão. Não vai ter uma coisa como aconteceu com o Nixon. O Nixon foi perdoado pelo sucessor, mas era um republicano. O Biden não vai perdoar. Exato. O Trump. Mas ele também está envolvido em investigações estaduais, em Nova York, ligadas à fraude, às organizações Trump, compra de silêncio da atriz pornô. Então, ele vai perder imunidade. Ele perde imunidade agora, no dia 20 de janeiro, meio-dia. Então, é uma possibilidade. Então, eu acho que está muito incerto. O que ele vai querer fazer? Ele fala, eventualmente, concorrer à eleição em 2024. Eu acho difícil, pela idade dele, pelo que ele vai fazer, não sabemos. Ele pode abrir uma rede de televisão, ficar o dia inteiro falando as abobrinhas dele. Então, eu acho que é um negócio muito incerto.
Sim, essas questões com fisco, né, que são complicadas, no caso norte-americano, né, ele vai ter problemas sérios com a justiça. Agora, o curioso, ao invés você falou do putsch do Capitólio, eu lembrei da cervejaria, né? Cada país tem a sua tentativa de golpe, né? 23 E de Munique. agora, eu estava justamente aqui pensando o seguinte, quer dizer, a esse acordo com o diabo que a cúpula do Partido Republicano fez com ele, né, no processo de 4 anos atrás, em 2016, e o custo político para os Estados Unidos. E é curioso que essas lideranças, lembrou do Orbán na Hungria, e podemos puxar em outros momentos da história, eles desqualificam o Estado Democrático de Direito antes de chegar ao poder. E o Estado Democrático de Direito não os reprime constitucionalmente, legalmente, das ações anticonstitucionais e antirrepublicanas que eles realizam. E quando eles tomam o poder, eles cumprem o que eles falaram antes, quer dizer, não é uma novidade, e destroem as bases do Estado Democrático de Direito. Aí lembra, mal comparando, claro, a Alemanha, a Constituição de Weimar, Hitler, né, que acaba se utilizando a Constituição de 1919 e depois ele solapa, destrói tudo aquilo. Quer dizer, é um processo que nós vemos também aqui no Brasil, né? Eu concordo. Você tem a palavra que você está usando em inglês hoje em dia são, em português eu vou traduzir, enablers, facilitadores, os cúmplices. Os republicanos, eles foram facilitadores. Eles podiam ter feito alguma manobra nas primárias republicanas em 2015 para cortar o Trump. O que nós estamos vendo do Trump é o Trump que a gente via desde o começo. O Trump é um sujeito que catapultou a carreira política dele com uma fábula, uma mentira. Não vamos esquecer isso, que eu gosto de citar esse sujeito, porque eu tenho uma bronca dele, que é o Lavão, que era a mentira que o Obama não tinha nascido nos Estados Unidos. Essa, né, que ele nasceu no Quênia, que era mentira. Ele forjou a certidão. Foi assim que o Trump entrou na política quando o Obama era presidente. E com isso eles... Sabe, você pega hoje em dia, eu me lembro de pesquisas na época, metade dos republicanos achavam que o Obama não era americano quando ele foi eleito. Então, você tem esse perfil de acreditar em teorias conspiratórias, que o Trump é um pródigo propagador. Então, houve uma oportunidade de cortar, mas ele mostrou que, claro, que ele não é apenas ele é um sintoma de algumas doenças socioeconômicas no país. O populismo não liderado por um bilionário, pelo menos no papel da Quinta Avenida, como é o Trump, mostra que havia uma inquietação econômica, mais cultural nos Estados Unidos, que permitiu a ascensão de alguém como o Trump. Um país muito inquieto, uma parte do país com mudanças demográficas, né? Sabe, mais diversidade sociocultural, sabe, mudanças no perfil moral do país, a questão, né, casamento gay, etc. Então, tudo isso inquietou uma parcela grande do país. Globalização criou muitos perdedores na economia americana, que essa é a base do Trump, sabe? Ex-operários que perderam emprego, os empregos foram para a China, para o Vietnã, para a Indonésia, né? Para o México, sabe? Então, ele é produto dessa inquietação que leva, sabe? E o desencanto com as elites, que a gente tem, nós elites, jornalistas, acadêmicos, a nossa arrogância, tratando o povo como popular. Então, ele soube se aproveitar muito bem de tudo isso, com a anuência de um dos dois partidos americanos, dois grandes partidos. Deixa eu mudar um pouco, Caio. Vamos pegar nesse período entre 1989, você ficando direto aí até agora, 2021, a representação do Brasil nos Estados Unidos, né? Porque tem aquelas representações da imagem. Porque, vamos lá, se a gente fosse puxar o fio da meada, tem as representações célebres da Segunda Guerra Mundial, da política da boa vizinhança, a figura clássica é a Carmen Miranda, mas uma série de intelectuais brasileiros foram para os Estados Unidos e americanos vieram ao Brasil naquele período, depois dos anos 50, tal, tudo. Mas e o final do século XIX, início do século... o final do século XX, início do século XXI, com essa questão da representação, o que é o Brasil para um americano médio aí? Não está no radar, né? Não está, né? Se chama de americano médio, não está. Obviamente que não está. É uma coisa vaga, sabe? América Latina. E houve uma crescente perda de importância estratégica da América do Sul.
para os Estados Unidos, exceto Venezuela, né? Sabe? Então, há uma preocupação imediata dos americanos, sempre foi nos últimos anos, com a fronteira, problema da fronteira, imigração, drogas e tal, né? E Venezuela depois. Mas o Brasil, apesar dessa ser um país importante, nem poucos presidentes estavam interessados no Brasil, sabe? E em termos estratégicos, isso foi diminuindo. Né? Você pega governos mais recentes, Obama não tem nada a ver com a América Latina. Obama nada a ver. O olho dele estava na Ásia, na China, na Europa, o Biden também. Então, não, sabe, o Bush um pouco, Bush filho um pouco menos, sabe, aquela coisa de arranhar o espanhol, sabe, preocupado, mas mais com o México. O povão não, ele está fora do radar. O que sempre teve na imprensa americana, muita cobertura que sempre me impressionou, Amazônia, muito forte, sempre Amazônia, Índio, sempre foram coisas que fascinam a imprensa. Esse New York Times, Wall Street Journal, né? E um pouco mais economia do Brasil, na imprensa mais financeira, né? Tipo Wall Street Journal, e aí foi degringolando, até chegar, obviamente, no Bolsonaro. Feita a associação direta, Bolsonaro, Trump, Duterte, Filipinas, Orbán na Hungria, essa compadre da Liga dos Nacionalistas Autoritários. Né? Então, o Brasil entrou no radar com o Bolsonaro, que sabe ganhar manchete. Né? Sim. Tanto com as ações como pela fala. Né? Sim. Então, aí você vê uma degringolada muito rápida da imagem do Brasil. No povão, menos. Bolsonaro ainda é uma figura. Tá? Um parênteses importante, um personagem que eu acho que fascinou muito os americanos, especialmente a mídia, e ele é o Lula. O Lula, sim, ganhou muito destaque. A história do Lula, o operário que chegou ao poder. Então, Lula era uma figura que cativou. Até os escândalos de corrupção, o Lula era muito bem visto, muito bem visto. Assim, houve um fascínio com o Lula, era uma coisa diferente o Lula. Então, o Lula sempre teve muita mídia nos Estados Unidos, como na Europa, claro. Mais simpática na Europa, sempre. A imprensa sempre teve um viés mais de esquerda na Europa, a gente sabe, do que aqui. Mas o Lula, sim. Mas depois, não. O Lava Jato, o resto, ele perdeu o encanto. E essa é justamente a figura do Bolsonaro, né? Porque ele fez visitas muito rápidas aos Estados Unidos, mas várias, né? Inclusive declarando voto, apoio político à reeleição do Trump. Né? Quebrando todo o protocolo. Todo o protocolo que determina lá. Eu imagino se o Itamaraty tivesse realmente um ministro de Relações Exteriores, não o Ernesto Araújo, né? Puxa, o drama que seria. Mas para esse pessoal isso é absolutamente natural. E tentando se envolver no processo político norte-americano, como você lembrou, o Brasil é um país que para o americano médio é irrelevante, né? E mesmo para as elites norte-americanas. Mas a figura do Bolsonaro, nesse sentido, não foi uma espécie de ruptura de um chefe de Estado brasileiro em relação àqueles que nós tivemos ao longo da nossa história recente, mesmo com altos e baixos, não é uma espécie de corte? Total, que é o Trump. Sim. Como o Trump é a ruptura, o Bolsonaro é a ruptura. Ele pertence a essa liga de gente que rompe as normas. Sabe? Antes de falar romper a lei, ele rompe as normas. O mero protocolo, como se comportar. Sabe? Não existe nada. Sabe? Eles não são o que se chama de presidenciáveis. Você não espera um discurso presidencial do Bolsonaro ou do Trump. Como você espera de qualquer político normal, independente de filiação política, ideológica. Gente que convencional. Eles não são convencionais. E isso chama atenção, ganha a mídia. Claro que ganha a mídia. E como a mídia ficou obcecada, isso é importante, a mídia obcecada, como eu, pelo Trump, por extensão, ficou obcecada pelos mini-mis, os mini-Trumps. Então, como você fala, o Duterte das Filipinas tem muita mídia aqui também. É um caso paralelo com o cara mais parecido com, porque é um país de terceiro mundo, Filipinas, sabe, com problemas. Então, Duterte, negócio de como usar lei e ordem, sabe, combate ao crime. Então, Duterte é muito parecido com o Bolsonaro para os americanos que acompanham esses países. Deixa eu pegar uma questão, antes que eu me esqueça, que eu tinha me lembrado. Você fez referência ao Telex, os tempos quase que pré-históricos do jornalismo, né? Porque quando a gente faz referência a alguma das fontes, os mais novos nem sabem, nunca viram um Telex, uma máquina de Telex na vida, né? Eu trabalhei com máquina de escrever.
Se a gente fala Na isso... Folha de São Paulo tinha máquina de escrever. Máquina de escrever e tal, você lembrou lá o banco de dados, tal, tudo aquilo, a dificuldade para obter aquelas informações, né? A gente manuseava as edições antigas em busca de informações, era tudo muito difícil para conseguir. E tinha sempre aquele jornalista mais organizado que tinha seu próprio arquivo, né? Que diziam... Eu tinha pastas, a minha mulher ficava louca. Nosso apartamento em São Paulo ainda, Sim. eu tinha um escritório, eu tinha fichários, aqueles fichários de escritório com pastas, sabe? Era um negócio, né? E ela me proibiu de trazer. Você vai levar isso. Você não vai fazer com trabalho de papel. Mas então tinha era um outro mundo, as redações cheias, lotadas, todo mundo fumando, né? Algo só para dar onde que ninguém fuma, o uso da madrugada. A madrugada era um espaço do trabalho do jornalista, né? Eu via toda essa questão vinculada à boemia, nos cafés que ele ia, nos bares no final da noite, no começo da madrugada. Tudo isso mudou. O que é para você hoje o jornalismo? Já que nós, com as mídias sociais, com as formas de comunicação... Interessante, né? Porque eu peguei... Eu cresci, minha formação foi nesse ambiente que você descreveu muito bem. Eu tive um redator na Folha de São Paulo, eu fui editor, era uma turma precoce, do Otavinho Frias Filho, que a gente tomou o poder, tomamos o poder. Eu era editor da Folha por 23 anos. Sabe, eram os menudos, a gente chamava os menudos, lembra? Lembro, claro. E eu mandava num monte de gente importante, eu era chefe do Paulo França, sabe? Eu tinha um redator alcoólatra, um gênio, uma pessoa cultíssima, falava inglês, francês, sabia literatura, pessoa mais velha, alcoólatra. Ele tinha chamava, que trabalhava no jornal, o Pescoção. O Pescoção que você ficava de sexta para sábado, preparando a edição de domingo. Então você ficava até de madrugada. Aí era o dia do meu plantão, voltava sábado, eu chegava na redação às 7 da manhã de sábado para fechar logo a edição de domingo. Depois de ter saído tarde, esse redator estava dormindo em cima das mesas. Ele não tinha ido embora, ele tinha que voltar para trabalhar. Era naqueles bares horrorosos, na Boca do Lixo, na Barão de Ribeirão, enchia, ele voltava para dormir em cima da mesa e para trabalhar. Eu peguei esse coisa. Aí eu vim para os Estados Unidos. E boa parte da minha vida aqui nos Estados Unidos é uma coisa da era da pandemia, de trabalhar em casa. Eu já não trabalhei mais em redação, exceto agora, nos últimos anos, eu trabalhava na redação da Globo, em Nova York. Durante 10 anos agora, os últimos 10 anos do Manhattan Connection, aí era uma redação normal, mas eu não ia todo dia. Então, eu estou pronto para a pandemia. Eu já vivo a pandemia há mais de 30 anos. Nesse sentido, do distanciamento, de aprender a trabalhar em casa, com os filhos, com o bebê em casa, com o cachorro, sabe? Com a mulher te ligando e falando, já que você está aí, aproveita e lava a roupa, faz o que minha mulher é professora. Sabe? Então, eu vivi essa vida de trabalhar em casa, e eu sou muito disciplinado. Sabe? Eu sinto falta de redação, mas eu não saberia trabalhar numa redação hoje em dia. Quando eu fui embora da Folha de São Paulo, eu fiz a transição, eu chorava, tive que aprender a usar computador. Eu peguei isso na Folha de São Paulo. Imagina, de repente, vocês têm 3 meses para aprender a usar computador. Eu não podia ser ludita, não podia quebrar as máquinas de escrever. E a gente tinha que aprender a usar. Então, eu peguei essa transição tecnológica e agora eu não trabalho em redação há muitos anos, exceto na Globo, um tempo, uma parte. Mas é outro mundo. Mas eu estou aqui com você, sabe? Essa é a nossa maravilha, entendeu? Eu tenho que ter uma decoração mais bonita, que eu estou na sala aqui, você tem. Aqui não dá, o outro quarto é complicado, a luz não dá para mostrar os livros, não sei o quê. Já que você falou do outro mundo, né? A partir de 20 de janeiro, vai ser um outro mundo na política externa norte-americana. Creio que vai ser difícil recompor aquele mundo anterior em que os Estados Unidos tinham uma presença. Você pegou, inclusive, chegando em 89, a queda do Muro de Berlim, né? Vamos lembrar ali o 9 de novembro, né? Aquele mundo grande papel do Bush pai. O Bush pai soube lidar com aquela crise muito bem. Então, é um caso agora.
Sim, e pegou aquele momento, portanto, que nasce um novo mundo. Aquela bipolaridade União Soviética e Estados Unidos acabou. O mundo fica mais complexo. Muitos achavam, tinha uma visão meio de poliana, uma espécie de Dr. Pangloss ao cubo, falou, agora está tudo resolvido. Não, ficou mais complexo o mundo, acho, após o final da Guerra Fria. E os Estados Unidos teve de se reposicionar de forma diferente. O Clinton teve várias intervenções, né? O Bush, idem, e assim por diante. O Trump acabou os Estados Unidos perdendo presença, acho eu, no mundo, apesar dos acordos recentes do Oriente Médio, de Israel, tal, que é uma coisa que tem de ser lembrada, a bem da verdade. Mas como é que os democratas vão agora? Qual deve ser a política externa para recompor o papel? Porque os Estados Unidos continuam sendo a maior potência econômica do mundo e a maior potência militar, né? Você observou bem, eu concordo com tua análise. O Biden, pela experiência dele, é um veterano da política externa americana. Não esqueça que ele, no Congresso, no Senado, ele foi o cara de Comissão de Relações Exteriores. Ele é um cara, ele conhece muito bem o mundo. Ele conhece as lideranças. Ele está aí desde os anos 70. Imagine, ele virou senador quando o Carter era presidente. O Carter gosta muito dele. Ele tinha 30 anos, 30 e poucos anos. Se fala muito em restauração. A palavra que se usa, ele vai restaurar. É mais difícil restaurar tudo. Muita coisa foi quebrada. E não só por causa do Trump, porque o mundo mudou. O que ele vai fazer de fundamental, que o foco dele são dois. Um é a questão climática, que é uma coisa nova, que ele vai se alinhar ao mundo novamente. Ele não tem uma visão unilateral das coisas como o Trump. O Trump era mais do que isolacionista, ele era unilateral. Eu quero fazer isso. O Trump sequer topou participar do Convênio Internacional da Vacina agora, COVAX. Nem isso o Trump topa. Sabe, um acordo no mundo, sabe, coordenar a entrega de vacina na pandemia. Ele vai ter essa parte, ele vai se realinhar, se recompor com os aliados tradicionais, especialmente na Europa. Porque aí ele vai ter um pouco de continuidade em relação ao Trump. O que o Trump acelerou, que estava já acontecendo, é a relação complexa de cooperação e competição com a China. Não tem como fugir disso. Mas o Biden, eu não posso ir contra a China e, ao mesmo tempo, brigar com meus aliados, especialmente europeus. Então, ele vai tentar remontar o quadro de alianças americanas na Ásia, Coreia do Sul, etc. E ser uma política menos, obviamente, tão íntima de dirigente a dirigente, como, por exemplo, o Trump era amigo do Netanyahu de Israel, mais do que amigo de Israel. Então, você muito mais... Como é o caso do Bolsonaro, a maneira como o Bolsonaro se comporta, ele não tem relações com o país, ele tem relação com os dirigentes de plantão daquele país, ou com uma imagem idílica, uma fantasia que ele criou daquele país. Então, vai ser uma coisa mais estratégica nesse sentido, menos caprichosa, menos maluca do Trump, essa coisa. Agora, eu troco cartas de amor com o Kim Jong-un da Coreia do Norte, sabe, que o Trump faz essas maluquices. Então, vai ser uma coisa mais chata nesse sentido. Mas eu acho que um foco fundamental será a China, e a tendência é acelerar, eu acho que é o confronto entre essas duas, a superpotência establishment e a superpotência, obviamente, emergente. Que com essa crise agora, pelas estimativas, a China deve ultrapassar mais cedo do que se esperava os Estados Unidos em termos de poderio econômico. Eu acho que a China está melhor do mundo na pandemia, né? Sim. Essa década, estima-se, acho que 2027, mais ou menos, né? Exatamente. Isso. E lembrando que a China tem uma coisa que é horrorosa, ela não só quer vender ao mundo produtos, ela quer vender essa ideia que o meu sistema é melhor. A minha ditadura é eficiente. Sabe, eles estão falando, olha aí que vocês estão vendo em Washington, vocês querem isso? Sabe? Ela quer projetar o meu modelo autoritário eficiente, é uma boa. Sabe? Não essa baderna, sabe? Então, é um modelo muito perigoso, que é uma tentação em alguns países, né? Junto com a intimidação, a pressão e a força econômica que tem a China. Legal. Antes de terminar, eu queria... parece uma coisa caótica, não é? Mas eu vi a sua identificação no WhatsApp, tem uma foto, me parece que é o Morumbi, o anel intermediário do Morumbi, né? Você está com seu pai ali no Morumbi? Exatamente. Primeiro, isso é logo depois meu pai, querido Davi,
falecido, melhor amigo, cracão de bola, quase virou profissional na Portuguesa de Esportes. Quase. Sim. Minha avó não deixou ele assinar o contrato, ele tinha 17 anos. Ele era vagabundo, estava de noite no colégio Piratininga. Minha avó não permitiu. Cracão, São Paulino, infelizmente São Paulino. Né? Eu sou santista, só para aí mesmo. E ali, foi logo depois da inauguração do Morumbi, meu pai me levou, o primeiro jogo que eu fui no Morumbi com meu pai. Eu tinha 3 anos. É verdade, a inauguração. Era eu com meu pai. Meu pai já tinha uns 40 anos. Meu pai ele casou muito cedo. Meu pai ele ficou pai muito cedo. Eu já era um moleque de uns 15 anos. Eu ia bater bola com meu pai me dava um baile. Eu era bom de bola, mas meu pai era cracão. Legal. Eu também sou santista. Aí mas São Paulino. Minhas filhas gringas. Sim. Culpa do avô fez lavagem cerebral. Minhas filhas, todos os netos do meu pai são de São Paulino. Não conseguiu com os filhos, conseguiu com os netos. Valeu, isso ótimo. Valeu, olha, Caio, foi ótima a nossa conversa aí, agradeço muito você ter cedido parte do teu tempo, nesse momento, inclusive, de cobertura ultra complicado, o momento que está passando nos Estados Unidos, né, e que nós estamos aqui todos acompanhando. Desejo muito boa sorte à reestreia agora na TV Cultura. Puxa, veio uma Rato Connection, tem uma história belíssima, tal. Eu acompanhei grande parte dessa história também, porque eu sou fã do programa, acompanhava você, toda a turma, desde também lá atrás, da época do Paulo Francis, momentos muito engraçados, né, que eu fui aprendendo. Eu espero, sei, com o fim da pandemia, eu não vejo a hora de poder viajar. Eu sou de São Paulo, eu sou paulistano, te levar para comer uma pizza no Monte Verde. Opa! Já... Vou lá desde que eu nasci. Já acertamos. Legal, só falta acertar o dia. Já aceitei o convite, vou sim. Tá bom, tudo de bom para você. Até um próximo encontro. Obrigado, valeu. Obrigado pelo convite. Valeu. Tchau. Tchau.